Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Mais uma vez estamos aqui reunidos para essa live. Mais uma live aí. Vamos dizer assim que não é mais do Conselho Central de Ponta Grossa. Não vamos falar mais assim, né? Vamos falar que é uma live dos vicentinos. É uma live para você, confrade, consócia, que está na sua casa, no seu sofá, com o seu notebook, com o seu celular, ligado, antenado nessa plataforma. Quero agradecer em nome dos vicentinos, em nome do Conselho Central de Ponta Grossa, do Conselho Metropolitano de Curitiba e Porto Alegre, do Conselho Nacional do Brasil, da Sociedade de São Vicente de Paulo. Quero agradecer a todos que já estão ligados com a gente. E hoje, essa live é interessante. Ela cabe muito bem para cada um de nós. Já falamos aí de CCA, já falamos de CJ, já fizemos live de mapa, teremos mais live de mapa, já falamos, vamos falar de ata, falamos do encantamento vicentino, falamos de projetos sociais, mas e a nossa base? Como estão as nossas bases? O que são as nossas bases? Nossa, olha aqui, chegou a mexer o cabelo. As nossas conferências. Como estão as nossas conferências? Será que a minha conferência, não, ela faz o mapa certinho, a 10ª tá show de bola ali, a gente tá contribuindo. Ó, o pessoal do Ceará aí também, ligadinho. Alexandra com a gente sempre. Obrigado, Alexandra. E a nossa conferência, estamos participando e sabemos convidar, sabemos chamar as pessoas. Quais os desafios que encontramos? Quais os desafios de formar e manter as conferências? Muitas e muitas conferências estão caindo. Mas será que a culpa é minha? Será que a culpa é dele? Será que é do presidente? Então, hoje eu gostaria de... Olha aí a consórcia Maria Auxiliadora, lá de Cuiabá, Mato Grosso, nos prestigiando. Um grande abraço, eu tive a oportunidade de conversar com ela hoje. Muito obrigado a todos vocês que estão ligados. Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo, Mato Grosso, Ceará, Bahia e por aí vai. Então, gostaria de apresentar uma pessoa que vai interagir com a gente nesta noite, que é o confrade Anderson. Confrade Anderson, coloca ele na tela, se apresenta aí, confrade. Boa noite a todos, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Essa live de hoje é um assunto, né, é importante, porque conferência são as bases, né, é onde os vicentinos estão ali o contato, né, cara a cara, peito a peito. E estamos enfrentando essa pandemia, então é um desafio maior para a gente poder ver o que está se passando, né, com as conferências e também com os assistidos, né, porque é através das conferências que a gente vê o que realmente a carência, né, da pessoa. Boa noite a todos. Obrigado, confrade Anderson. E agora, né, vamos chamar ele, que eu vou dizer que é a regra ambulante do Conselho Nacional do Brasil. Esse cara, olha, não vá teimar com a regra. Pega a regra e pergunta para ele: que página que tá tal artigo? E ele fala mais ou menos assim: o confrade é uma pessoa muito querida, é uma pessoa assim de uma simplicidade tremenda, assim como nós precisamos ser vicentinos. Tem que ser humilde, tem que pensar para frente, tem que pensar em promover as nossas famílias assistidas. Com vocês, para conversar essa noite nessa live, confrade Luiz, lá de Maringá. Se apresenta, confrade. Muito bem.
Então, fico lisonjeado aí com os elogios, né, mas nós não chegamos nem perto de toda essa propaganda. Mas, enfim, primeiramente, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. É uma alegria muito grande estarmos participando hoje desta live. Vemos aqui que tem gente de todo o Brasil nos acompanhando e vindo compartilhar conosco deste momento de congraçamento. Quando nós falamos a respeito da fundação de conferências, do manter as conferências, esse é um tema constante de discussão dentro do dia a dia, né, dos conselhos, seja em qual escalão for, e é uma preocupação, né, desde as origens da Sociedade de São Vicente de Paulo. Então, agradeço imensamente ao Conselho Central de Ponta Grossa, na pessoa do confrade Sandro, né, todos os demais envolvidos, confrade Michel, confrade Anderson, enfim, todos os que nos dão a oportunidade de proporcionar este momento. Né? Consórcia Thelma está mandando um oi aí. Que bom, Thelma, tê-la conosco aqui. Estamos com saudade de você, né? Com certeza vai contribuir muito aqui conosco. E para que a gente possa, então, né, falar um pouco sobre o tema de hoje, eu creio que é importante e interessante nós começarmos falando sobre algo que está na regra, né? Então, se nós observarmos isso lá na página 186 e 187 da regra, traz para nós algumas orientações a respeito da manutenção das conferências. E lá fica muito explícito que a busca de novos membros para as conferências é um dever de todos os confrades e consórcias. Porque, às vezes, nas nossas reuniões, em especial as reuniões de conselhos particulares, nós sempre acabamos ouvindo aquela velha frase: poxa vida, nós estamos envelhecendo, os membros estão se adoentando, se ausentando, e nós achamos que a conferência não vai longe. Então, quando nós temos esta cultura de que a responsabilidade da manutenção das conferências é de todos nós, isso se torna muito mais fácil, isso se torna muito mais dinâmico. E aí fica aquela pergunta: mas como trazer novos membros para as conferências? Como fundar novas conferências? Como motivar? Eu acho que algo que nós precisamos refletir, primeiramente, são dois aspectos. Qual o meu testemunho enquanto vicentino? E como é que as reuniões das nossas conferências têm acontecido? Quando eu falo do testemunho, isso é para que a gente possa fazer uma análise de que, dentro da minha caminhada vicentina, eu tenho conseguido demonstrar àqueles que estão à minha volta que, de fato, a Sociedade de São Vicente de Paulo é um caminho de santificação. Eu tenho levado aqueles a quem eu sirvo a um caminho de ser protagonista da sua própria vida, né? de realmente terem a sua vida mudada pelo nosso trabalho, ou apenas tem um perfil de entregador de coisas, que participo da reunião da conferência apenas porque eu acho que é certo. Né? Esse é um ponto. E também no sentido, né, de usar das possibilidades para que a gente possa, então, divulgar o nosso trabalho. Né? Esses são pontos essenciais. Né? Então, dentro desse contexto, primeiramente, nós observamos a conduta da
conferência. Qual o clima que a minha conferência se reúne? É um clima de congraçamento, é um clima de amizade, de fraternidade, ou será que na minha conferência é o João cutucando Pedro, é o Anísio falando mal da Maria, discutindo, e aí o objetivo principal acaba ficando a desejar, né? Então, o que é que nós estamos, né, mostrando para aqueles que, porventura, venham participar, visitar a nossa conferência, né? O relacionamento entre os confrades e consórcias. Isso é algo que deve ser observado constantemente. Já no sentido de ir na busca de novos membros, esse é um papel, né, como eu já disse, de todos os confrades e consórcias. E esse momento que nós estamos vivendo, ele é muito oportuno para que a gente trate desse tema. Por quê? Com toda essa pandemia, há de se admitir uma expectativa que muitas conferências, elas nem voltem a se reunir. Então, para este período de pandemia, nós podemos dizer que, em especial, os presidentes de conselhos particulares, eles têm um papel importantíssimo dentro desse contexto, que é aquilo que sempre deve acontecer, sempre motivar, dinamizar o trabalho junto das conferências, acompanhá-las constantemente, né? Saber junto dos presidentes se estão havendo as reuniões de forma online, se os membros da conferência têm conseguido fazer visitas domiciliares, é claro que dentro de todas as orientações que são estabelecidas a nós, e não deixando nenhum membro de fora do trabalho da conferência. Olha, confrade, mas na nossa conferência, a metade dos membros está no grupo de risco. O que fazer? Vamos aproveitar aqueles que podem ir ao encontro das famílias para que possam ir até eles. Mas aquela consórcia que, de repente, não tem essa condição, por que não incentivá-la a produzir máscaras? Por que não incentivá-la para que ela possa conversar com amigos, vizinhos, parentes, benfeitores da conferência, no sentido de apresentar essa necessidade de ajuda, divulgar as campanhas de arrecadação de alimento, enfim, tudo isso é necessário para este momento. E quando eu digo dessa importância de se reunir, essa é uma garantia de que o vínculo, de que o elo entre os membros, ele irá permanecer, né? Então, se a gente deixa a coisa ali meio solta, ou dizemos assim, mas não vamos nos reunir porque virtualmente eu não posso dar o abraço, eu não posso pegar na mão. Mas só o fato de nós estarmos reunidos por um objetivo comum, isso nos impulsiona a permanecer dentro deste compromisso de vivenciar o carisma. E aí, Abraham, pois não? Eu tenho nesse tema, eu tenho uma pergunta, né? Que aqui em Ponta Grossa, aqui no Conselho Particular São Sebastião, nós temos uma conferência recém-criada, ela ainda não está oficializada, né? Que ainda todos são aspirantes, né? E a gente, os vários membros aqui estamos se esforçando e conversando, e daí nós estamos com aquele medo, né? Assim, um receio de que a conferência nem volte, né? O que a gente pode fazer para que, vamos dizer assim, essa conferência, vamos dizer assim, não oficializada ainda, mas que ela não se acabe, né? Uhum. Ela tem mais ou menos um ano, confrade, um ano, né? Claro que a gente está sempre interagindo, né, com eles, só que não estamos fazendo reuniões presenciais. Certo, muito bem, confrade.
Essa pergunta é muito pertinente e acredito que em várias localidades a gente tem vivenciado isso. Conferências que estão em formação, prestes a serem fundadas, e que com a pandemia, né, infelizmente, as atividades estão interrompidas. A gente tem algumas dicas, né, a respeito disso. Primeiramente, nos reunirmos, né? Olha, mas a conferência ainda não tem assistidos, de repente. Não há problema. A gente pode fazer reuniões de estudo, né? Então, por que não lançar o desafio para os membros dessa conferência? Olha, essa semana nós vamos estudar a homilia de beatificação de Ozanam. Né? Olha quanta riqueza traz aquela homilia, né? As palavras que o Papa João Paulo II dirige aos membros da sociedade, fala do caminho de santificação, e aí nessa reunião a gente vem para debater. Lançar ainda o desafio para estes que já fazem parte da conferência, para que convidem o irmão, o pai, a mãe, a namorada, o vizinho, né? Hoje nós temos mecanismos, né? Nós podemos citar talvez o Google Meet e outros aplicativos que nos permite a participação de várias pessoas simultaneamente e sempre impulsioná-los, né, nesse sentido de promover ações a fim de angariar recursos para aquelas conferências que continuam trabalhando, né? E tudo isso é muito, muito importante. Nós não podemos, de forma alguma, deixar nem as conferências já existentes e as que estão em formação ociosas, né? Nós precisamos usar da criatividade, né? Criar momentos de reflexão, de debate. Podemos nos reunir para rezarmos o terço enquanto conferência, horas santas, enfim, né? Tudo isso são oportunidades que nos dão, então, essa oportunidade de estarmos em contato, né? Isso é muito, muito importante. E também aproveitar, como eu já disse, dessas oportunidades que nos surgem. Eu creio que todos têm percebido que, mesmo nesse período de pandemia, a solidariedade das pessoas em relação ao nosso trabalho, ela permanece. E essa ajuda, muitas vezes, vem de pessoas que nem sequer faziam ideia de como o nosso trabalho funciona. Então, com muito carinho, com muito jeito, também convidar essas pessoas a estarem se reunindo conosco. Olha, né, então, esta semana nós vamos nos reunir. Você gostaria de acompanhar a nossa reunião? Gostaria, né, de participar conosco para que você possa, né, saber o que é que nós fazemos nessa reunião, sobre o que é que a gente conversa e sempre investir naquela pessoa que está chegando. Ou seja, ela é a razão de nós estarmos ali reunidos naquele dia. Então, ter a sensibilidade, né, de esclarecer todas as dúvidas que ela tem, dizer de forma detalhada o que é que significa, não é, cada um dos pontos da reunião, o que é que nós estamos discutindo, qual o sentido daquilo. Então, isso é muito importante. Observação que essa conferência, ela foi criada e já teve 4 famílias, já deram 4 famílias logo de cara para eles, já para assistir. Viu, confrade então, Anderson? Um desafio grande. Eu até, ouvindo aí o confrade Luiz, e em cima do que o confrade Anderson também falou, né? Por muitas vezes eu fiquei pensando, será que quando chega um membro novo na conferência, será que eu estou sabendo encantar ele? Será que eu estou sabendo
conduzi-lo? Será que eu estou sabendo deixar ele por dentro do funcionamento da conferência? E às vezes, até falo para o confrade Luiz, eu acho que isso é algo assim que muitos ficam pensando no Brasil afora. Aí. A pessoa, quando ela vai participar, quando a gente chama a pessoa a participar de uma conferência, ela, vamos dizer, muitas vezes ela não sabe exatamente o que é o trabalho dos vicentinos. Né? Será que os vicentinos, eles entregam alimento? Eles entregam sacola, né? Talvez muitos tenham somente essa visão. Mas já aconteceu, participando de uma conferência, que quando eu levei uma pessoa para fazer uma visita, ela meio que se assustou, porque ela falou, não, eu não sirvo para isso machucou demais comigo, e essa pessoa acabou se afastando. Então, assim, confrade, será que eu errei de ter levado ela para fazer a visita? Em que momento levar novos para fazer visita? Isso tem um momento? Ou, quem sabe, isso é aquela questão assim de vicentino é vocacionado. Eu, vicentino, eu tenho a vocação, né? Eu tenho essa missão, eu tenho essa vocação de ser vicentino. Então, confrade Luiz, será que eu errei? Será que eu errei e acabei assustando ela? Isso, muito bem, confrade. Eu acho que você faz várias colocações pertinentes. E a primeira coisa, nós devemos admitir que ser vicentino exige vocação. É um trabalho diferenciado de quase todos os outros trabalhos, quase todos os outros movimentos e pastorais da igreja. Por quê? Ele exige de nós esse comprometimento com a conferência, com a família assistida e com a igreja. Ou seja, é como garimpar ouro, né? É como garimpar ouro. E aí, nós precisamos tomar algumas cautelas, justamente para que não aconteça essa situação que o confrade Sandro nos coloca. Então, em especial para as conferências que estão em formação, nós sempre orientamos que não se realize visitas domiciliares antes de terminarmos a formação. E por que é que nós damos essa orientação, né? É muito simples. A família, ela pode ser um tanto quanto dinâmica, ela pode nos apresentar alguma situação inesperada, e isso vai acabar frustrando aquele aspirante, aquela pessoa que vem participar. Então, a formação, né, ela tem esse caráter de dar o mínimo de pistas do que é que nós vamos encontrar no momento da visita domiciliar e como é que nós devemos nos portar diante destas situações atípicas, inesperadas, né? Então, a formação, ela tem esse caráter. E aí, quando a gente acaba levando, então, esse aspirante para uma visita de forma prematura, né, a gente corre o risco de, em alguma situação, trazer a ela uma situação de frustração. Poxa vida, mas eu não vou conseguir resolver essa situação. Eu não sei o que fazer, né? Porque ela acaba ali, de certa forma, ficando nervosa, se desesperando. E aí a formação ela vem mostrar que o trabalho vicentino ele é um trabalho pedagógico, passo a passo, exige a aceitação da família assistida para que essa promoção aconteça. Então, isso é muito importante. Mas pode... Sim. Nesse contexto que o senhor está falando, também tem quando o confrade, quando ele é proclamado, o que geralmente acontece? Aconteceu comigo, né? Mas, graças a Deus, eu estava disposto, né? Até hoje estou. É pegar cargos, tipo, você vai ser o presidente da conferência, você já vai ser o tesoureiro e você já vai ser o secretário, sem a devida formação, né? Até
pela carência que tem, né, as conferências atualmente, né, por membros. Daí quando entra um, já dão 2, 3 cargos às vezes até. Isso, é outro ponto importante, né? Então, só concluindo essa situação anterior, e aí já respondemos sua pergunta, confrade, mas vamos dizer que tenha lá o aspirante que ele diga, não, mas eu quero visitar uma família, eu quero ir ao encontro dos pobres. Então, a gente orienta que o presidente da conferência, em especial, ele tenha essa sensibilidade de escalar, então, aquele aspirante para que ele possa ir ao encontro de uma família mais tranquila, vamos assim dizer, que seja um casal de idosos, um lar onde tenha crianças, porque é natural de que quando nós chegamos nessas casas, nesses domicílios, a afetividade dos assistidos para conosco vão encantar aqueles que estão chegando, né? Então, a gente necessita de ter essas cautelas. E em relação, né, o aspirante, né, às vezes ele ainda é visitante e o confrade, a consórcia lá no meio da reunião, né, de repente, olha e diz, esse é o nosso presidente, né, daqui uns dias ele vai ser o presidente da nossa conferência, o nosso tesoureiro, enfim. Isso é muito perigoso, pode assustá-los. Então, por isso, né, que mesmo para as conferências que já estão em atividade, a gente pode orientar o seguinte, além de ter esse cuidado de explicar o passo a passo do que está acontecendo na reunião da conferência, propor, então, ao menos nesse período, ideal é que se faça em todas as reuniões, né? Mas ao menos no período em que se tenha novos membros. Olha, pessoal, então, no momento da palavra franca ou logo após, nós vamos fazer o estudo de um parágrafo da regra por semana. Por quê? Fazendo isso, nós damos a condição desse aspirante conhecer de fato como é que a estrutura da Sociedade de São Vicente de Paulo acontece e também de formar aqueles nossos vicentinos que às vezes escapam das formações, dizem que já sabem tudo, não aparecem nas ECAFOS, então podemos dizer assim que a gente tem a oportunidade de matar 2 coelhos numa só cajadada, né? Mas a formação, ela é essencial e deve ser constante, né? E eu sempre digo, para que ele possa amar o trabalho vicentino, para que ele possa se sentir vocacionado, ele precisa, primeiramente, conhecer o que é a sociedade, né? Ter essa percepção de como é que a estrutura hierárquica funciona e, é claro, perceber na conferência como um grupo de amigos que estão sempre no objetivo maior, que é a causa dos pobres. Confrade, aproveitando aí, até um comentário que eu acho que é interessante a gente sempre falar nas lives, né? Às vezes a gente vê aí que entra um trem na transmissão, que eu e o confrade Anderson, a gente não mora muito longe. Nós moramos a umas 3, 4 quadras daqui, um pertinho do outro, né? Então, se escutarem um trem na transmissão, é que está mais perto da casa do Anderson, mas logo, logo ele vai passar aqui, então não ligue. E outro... Então, e mais um detalhe interessante de falar aí, que às vezes a gente sabe que dá uns probleminhas na internet, às vezes o áudio dá uma cortada, ou dá um probleminha ou outro. Então, assim, pessoal, peço a colaboração de vocês, vamos tentar aproveitar ao máximo, que às vezes a gente sabe, a internet dá uma oscilada, tanto é que o Wi-Fi da minha casa aqui não está funcionando, eu estou tendo que fazer no 4G, e a cachorrada do vizinho agora começou a fazer festa, então vocês vão começar a ouvir. Eu quero fazer 2 perguntas em uma. Primeiro, na verdade não é uma pergunta, a consórcia Maria Auxiliadora, que está falando lá de Cuiabá,
ela colocou um comentário que eu achei muito interessante. Que ela falou assim que até para a conferência funcionar legal, tá trabalhando legal, e ela saber acolher novos membros, essa dificuldade que a gente tem às vezes de manter as conferências, o conselho particular tem um papel fundamental em cima disso. O conselho particular, olha ali, apareceu na tela, o conselho particular precisa funcionar bem e conhecer a realidade das conferências. Então não é só largar a conferência, fundamos conferências, estamos com 50 conferências. Não, 50 não, que daí tem que desdobrar. Mas assim, estamos lá com 8, 10 conferências do conselho particular, poxa, que legal, agora tá bonito. De repente o conselho particular está com 3 conferências. Por quê? Isso é desestruturação, isso é pensar às vezes com oba-oba, né? E dentro dessa pergunta que eu fiz aí de se precisa essa reestruturação, se para manter as conferências e formar as conferências do conselho particular tem que estar bem embasado e bem sintonizado, eu não sei chegar e formar uma conferência de jovens hoje em dia. Eu não sei formar uma CCA. Aonde eu estou errando, confrade? Aonde está o meu erro? Então, são 2 perguntas em uma aí. Não sei se eu consegui me expressar. Muito bem. Acho que vamos conseguir responder, né? Vamos agradecer aí a consórcia Maria Auxiliadora, né? Está fazendo aí várias contribuições muito importantes. Então, dentro desse aspecto do conselho particular, nós podemos, sem sombra de dúvidas, dizer que o conselho particular nada mais é do que o grande guardião das conferências. Esse é o papel do conselho particular. Ele deve, se necessário, carregar a conferência no colo. Ele deve fazer todo o possível e o impossível para que as conferências caminhem bem, né? E para que isso seja possível, o primeiro passo, né, e é o que compete aos conselhos particulares, é de estarem presentes, né, o máximo possível na vida das conferências. Então, o regulamento, ele nos coloca que o conselho ele deve visitar as suas conferências ao menos uma vez ao ano, mas isso é muito pouco, e ainda assim muitos conselhos não o fazem. Então, aqui eu digo para vocês, sem medo nenhum de errar, as visitas do conselho particular para uma conferência não podem passar de 3 meses. E quando eu me refiro à figura do conselho particular, eu não estou me referindo restritamente à pessoa do presidente, mas sim a toda a sua diretoria, né? Porque além da sua atribuição específica, toda a diretoria tem essa missão comum de acompanhar as conferências. Então, nessas visitas, nós vamos conseguir perceber como é que está o número de membros desta conferência. Está havendo renovação e todos os demais detalhes, questão de atas, de mapas, se estão se reunindo semanalmente, se estão visitando as famílias assistidas semanalmente. E aí, através dessa percepção, o conselho particular, ele vai, junto da conferência, articular ações para que reforce as conferências. Seja uma conversa com o padre, no sentido de fazer uma panfletagem, seja uma participação na reunião do CPP, buscando ajuda com as lideranças da paróquia, a fim de levantar nomes para serem visitados, porque às vezes a gente diz, olha, mas aqui na minha localidade o pessoal já está inserido. E nós precisamos ter essa sensibilidade. Nós não temos que competir com quem já está inserido na igreja, mas nós precisamos ir ao encontro de tantas e tantas pessoas que vão à missa, né,
que participam das atividades da paróquia e que não estão inseridas em nenhum movimento ou pastoral. Esse deve ser sempre, né, o nosso objetivo. Não é criar concorrência, mas buscar aqueles que ainda não estão inseridos. E para que isso aconteça, é óbvio que nós temos, então, que realizar um trabalho missionário, de ir ao encontro. Não adianta, na reunião da conferência ou do conselho particular, nós ficarmos ali lamentando, poxa vida, mas não aparece ninguém. Ou ainda, quando surge uma oportunidade, e isso vale fazer essa ressalva, em alguns casos, o vicentino ele acaba se tornando seu pior inimigo, né? Então, quando surge um potencial candidato a ir conhecer a conferência, isso é muito importante. Nós fazemos um convite para que ele vá conhecer o trabalho da Conferência Vicentina, e não para ser vicentino de imediato, porque ele não pode tomar uma decisão daquilo que ele ainda não conhece. E aí a gente vê o confrade e a consórcia que chega lá na pessoa no final da missa e fala: ô fulano, olha, você não quer ser vicentino? E aí ele pode responder: não quero, né? Olha, mas o trabalho é ótimo, tirando que de vez em quando a gente vai naquele bairro X, que lá a coisa é feia, é pesada, e esses dias a gente precisou sair correndo porque o chefe da casa estava alterado, e porque isso e aquilo. Mas tirando isso, nossa, é ótimo ser vicentino. Então, percebam vocês, será que isso é a forma ideal de se abordar alguém, de divulgar o nosso trabalho? Então, nós, enquanto confrades e consórcias, temos essa missão, né, de expor uma sociedade que é a oportunidade de santificação pessoal, de santificação daqueles a quem nós servimos. Isso é o que nós temos que demonstrar. E, claro, vivenciar também na nossa caminhada enquanto conferência em especial, né? Porque, às vezes, a gente até faz todo esse trabalho, prepara um encontro bonito, prepara lembrancinha, chama a banda vicentina, né, para cantar algumas músicas, o padre vem dar uma mensagem de incentivo, mas quando chega lá na conferência, não tem nada daquilo que nós falamos, ou seja, fizemos propaganda enganosa, não é verdade? E quem é que já não presenciou isso? Então, esse cuidado é que nós temos que ter. E também algo que a consórcia Maria Auxiliadora colocou em uma das perguntas dela, é sobre a questão dos aspirantes, né? O confrade Anderson colocou algo relacionado. Às vezes, a pessoa chega lá na conferência e já no mês que vem diz: olha, vamos proclamar porque senão perdemos ele. Gente, não tenham essa ilusão. Isso não é verdadeiro. Pelo contrário, o que pode acontecer é nós proclamarmos alguém que não conhece o movimento, a instituição, o carisma, e aí ele nos dar trabalho pelo resto da vida, ouvindo coisas mais ou menos assim: a regra para mim e nada é a mesma coisa. Quem manda aqui sou eu. Então, tudo isso é falta de formação, falta de preparação. Então, todos esses aspectos devem ser observados. E o Conselho Particular, sem dúvidas, tem um papel essencial, ou seja, não é papel do Conselho Central, né, fundar conferências, reativar conferências, mas ele vai dar todo o suporte necessário. Olha, nós precisamos aqui de apostilas, precisamos de regras, precisamos de formadores para o encontro de recrutamento. Isso é papel do Conselho Central. Mas o papel de articulação, de fortalecimento, esse sim
é papel do conselho particular. Deixa eu liberar aqui o microfone, senão ninguém me escuta, né? Aqui o Decon, aí o confrade... Agora sim, né? O confrade Michel já me puxou a orelha, ele saiu pela tela aqui, ele pegou na minha orelha, puxou. Ainda bem que foi a orelha, que se fosse do nariz, ele tinha que pegar com as duas mãos, assim, e puxar, sabe? Nariz muito grande. Complicado. Então, então, assim, eu quero agradecer o confrade Luiz por estar nos ajudando, esclarecendo dúvidas que são do nosso cotidiano, mas nós ficamos assim, às vezes a verdade está na nossa frente, mas a gente não quer enxergar. A gente sabe, todos nós sabemos que o conselho particular, ele precisa acolher muito bem as conferências, eles têm que estar presentes, saber o que a conferência está passando, tem que incentivá-la, né? Então, o presidente do conselho particular, juntamente com a sua diretoria, muito bem colocado pelo confrade Luiz, todo mundo vê a figura só do presidente. Não, o presidente tem que visitar. Não, o presidente, a qualquer momento, ele pode nomear o vice, o secretário, o tesoureiro. Olha, eu gostaria que você fizesse visita em tal conferência. Pode ser feito. A diretoria inteira pode praticamente um para cada lado no final de semana, visita todas as conferências ali, na próxima reunião do conselho particular, pode fazer uma avaliação de como foram as visitas, né? E assim, vamos dizer, eu vi assim no Conselho Central de Ponta Grossa, nós estávamos com algumas CCAs, talvez por falha minha, enfim, né? Ou a questão tecnológica que hoje chama muito a atenção das pessoas, né? Ah, para que sair? Para que fazer isso? Eu tenho o WhatsApp, tenho o Facebook aqui na minha frente, vou ficar mexendo. Então, e o trabalho raiz, o trabalho de você estar ali ajudando, promovendo alguém, às vezes toma o vicentino, toma o vocacionado das conferências, né? Mas assim como muitos colocaram no Facebook, eu estou vendo várias perguntas, até reforço. Você que tem sua pergunta, nós temos mais alguns minutinhos aí para tomar do confrade Luiz. Aproveite esse momento. Joga sua pergunta no Facebook, a gente vai jogar na tela. Fale a dificuldade da sua região, do seu conselho particular. Você também passa por conferências que estão acabando. Você tem o desafio muito pesado de formar uma conferência. Aqui faz X anos que eu não formo uma conferência. Tá aí o confrade Luiz, que desenvolveu projetos, acho que no Conselho Central de Maringá, né? Hoje temos o Conselho Metropolitano de Maringá, que teve um determinado tempo aí, e eu creio que esteja assim também, nesse momento, que houve uma crescente muito grande de formações de conferências, mas não foram formações em número, foram formações em fundações de conferências em qualidade. Pessoas vocacionadas, amparadas, embasadas e em cima da regra, sabendo exatamente o que a gente deve fazer. Eu não vou fazer isso, eu não vou fazer aquilo, eu não vou. Para que fazer visita? Vamos fazer visita só daqui 2 meses lá para aquela família. Levamos lá ao invés de nós levar uma sacola de alimento, vamos levar umas 3, que daí a gente não precisa ir mais lá. Gente, não é bem assim. Aí as conferências vão caindo. Ali, tá saindo uma pergunta. O conselho particular deveria mesmo visitar de quando em quando as conferências? Acho que o confrade Luiz já respondeu que não pode ultrapassar o prazo de 3 meses, que você tem que ter essa rotatividade. Então, se de 3 em 3 meses, o conselho particular, no mínimo, tem que visitar as conferências 4 vezes ao ano. É isso, confrade Luiz? Isso, como eu coloquei, né, no aspecto regulamentar, fala em ao menos uma ao ano, mas nós bem sabemos que não é suficiente.
E convenhamos que, com todos os membros da diretoria, para uma visita trimestral, isso se torna bastante tranquilo, não é verdade? Exato. Confrade, eu tenho uma pergunta. Viu? No passado, aqui a conferência Nossa Senhora do Pilar tinha conferência de jovens, né? Ela foi semeada, a semente deu frutos, inclusive o Sandro é fruto, né? O Sandro, a consórcia Liliane, mas acabou. Mas como o Sandro continua jovem. Não. É. Mas agora ele é conferência de adulto, né? Ele é conferência de adulto. O que a gente pode fazer para se prevenir, vamos dizer assim, eu acho que a maioria das conferências de jovem faz isso, ela dá frutos, mas às vezes ela não tem a continuidade. A conferência lá da Medianeira também tinha jovens e hoje em dia não tem mais, né? Uhum. Bom, confrade, a respeito da participação dos jovens nas conferências, eu sempre digo que o mais importante para que as conferências elas estejam ativas e dinâmicas é através da atuação das comissões de jovens, né? Porque as comissões de jovens ela tem esse papel fundamental, né, de promover esses momentos de congraçamento da juventude, de traçar estratégias para ir ao encontro do jovem, e é claro que somente e quase que exclusivamente é o jovem que vai trazer outro jovem, né, para a conferência. Então, aqui no Conselho Central de Maringá, eu tive a oportunidade de estar como coordenador do Conselho Central por 4 anos, durante a gestão do confrade Vital Pedriali. O Sandro deve se lembrar dele. Linha dura, né, confrade? Nossa! Pois é. Mais um grande incentivador da juventude. Então, ele sempre, né, pedia à comissão de jovens, e assim nós procedíamos, de que a comissão de jovens estivesse inserida, primeiramente, junto ao setor juventude, a pastoral juvenil da arquidiocese, de que nós estivéssemos presentes constantemente no seminário propedêutico, conversando com os seminaristas, no sentido de fazê-los conhecer o trabalho e nos indicar onde haviam aquelas paróquias mais propícias para trabalhar as conferências jovens. E, a partir disso, ir ao encontro dos padres, né? Porque, às vezes, a gente, de forma até um pouco leviana, vamos dizer assim, não hesitamos em dizer, olha, mas o padre da minha paróquia não gosta dos vicentinos. E aí eu sempre pergunto, mas que dia nós fomos visitá-lo, nos apresentarmos e pedirmos o seu apoio? Porque quando nós fazemos isso, dificilmente ele vai nos fechar as portas. Então, nas paróquias, nós temos o pós-crisma, né? Nós temos a catequese da fase da crisma, que é a pastoral do adolescente, que são jovens ali que, terminando a catequese, na maioria das vezes, vão ficar ociosos e acabar, né, não participando de nenhum movimento. Então, o papel da comissão de jovens, né, é fazer toda essa articulação, juntamente com o conselho. A ECAFO entra na parte da formação, e assim a gente acaba, então, fechando, né, todo esse conjunto. E assim também para as conferências de crianças e adolescentes. Porque quando a gente vai ao encontro das crianças, é de se admitir que é até um tanto quanto fácil, né? As crianças vêm, mas aí depois começam a aparecer os problemas. Quem vai levar a criança para casa? Quem vai passar na casa buscar? Não, está terminando tarde e ela não vai vir mais. Então, quando a gente faz esse trabalho em conjunto
com a paróquia, com a coordenação da catequese, a gente traz esses pais, né, das crianças para junto de nós, e dali pode surgir um futuro orientador, um membro de conferência, porque dentro dessa pedagogia que nós usamos para com as crianças, né, nós também acabamos atingindo os pais, ou seja, esse encantamento ele se torna mútuo. Para vocês verem, né? O Confrade Luiz agora, de forma sutil, mas muito sutil, ele deu um tapa de luva, né? Porque assim, poxa, eu sou uma pessoa que, não que eu cobre, né, a formação, assim, de conferências de forma só insistente, porque vejo como uma vocação, mas será que eu, confrade Sandro, estou indo conversar com o padre? Será que eu, confrade Sandro, estou indo conversar com a coordenadora da catequese, bater um papo com ela lá e falar, olha, eu sou dos vicentinos. Vicentinos não é só asilo, não, porque eu vou dizer aqui pelo Conselho Central de Ponta Grossa, muitas pessoas olham os vicentinos daqui só como, vocês são lá do asilo. Não é dessa forma. Então, parece que é uma referência, claro, nosso asilo aqui muito bem administrado, graças a Deus ali, né, tantos e tantos funcionários, né, colaboradores e, enfim, mas, poxa, será que eu, Sandro, estou sabendo conversar com as pessoas que têm papel fundamental para me ajudar a divulgar a SSVP, divulgar o trabalho dos vicentinos e, principalmente, me ajudar a trazer mais pessoas para a SSVP para participar da minha conferência? Então, o Sandro está errado, porque, como o confrade Luiz disse no início da live, ele comentou que, poxa, será que nós estamos indo para uma conferência, mas não é uma conferência, na verdade é um ringue, aonde chega lá, a minha opinião não é bem aceita pela do confrade Luiz. E o confrade Luiz vem, não é assim, confrade Sandro. E um vai batendo boca com outra, que acaba espantando novos vicentinos, ou até aqueles vicentinos que já estão há tempo ali, fala, poxa, mas pessoal só briga, eu vou embora, eu não vou participar mais, vicentinos é só para dar pauleira, né? Então, eu preciso olhar para o meu coração e saber assim, sou vocacionado, é a minha missão, mas a minha missão vai além de talvez só promover as famílias. Eu espero que nós estejamos promovendo realmente as famílias, né? Então, você precisa promover novas pessoas a participarem da SSVP. Então, você tem que se amar para você poder amar o próximo. Você tem que gostar de ser vicentino para fazer alguém se apaixonar pela SSVP. Eu não sei se o confrade Anderson tem mais alguma pergunta, gostaria de fazer mais uma colocação para o confrade Luiz. Assim, só cortando você rapidinho, o que eu vejo aparecer aqui, eu estou acompanhando aqui no Facebook do lado também, e um abraço, confrade Luiz, que saudade do confrade Luizinho, porque o confrade Luiz, de novo, não é a Josi, a presidente do Conselho Metropolitano, Luizinho, eu e o Anderson, né, a gente tá aqui de figurante, assim, a gente só tá passando aqui, né, para nós, olha lá, agora veio, ó. Aí, pronto. Pronto, salvou. Confrade Luiz, essa é uma pergunta já diretamente para você, né? Vamos dizer assim, se você teve essa experiência de que, vamos dizer assim, você está numa conferência X e daí ficou sabendo que uma outra conferência está passando por dificuldade e a tua conferência, vamos dizer assim, sobrando membro, você se dispôs a participar daquela conferência que está em dificuldade para ela não se acabar. Você teve essa experiência?
Isso é algo muito importante, confrade, e eu compartilho disso até com bastante alegria. Eu fui proclamado em 28 de fevereiro de 2009. E logo quando proclamado, nós iniciamos já um trabalho nessa linha de formação de novas conferências. Então, embora ainda não fosse coordenador de comissão de jovens, mas nós sempre estávamos presentes nas visitas, junto com o presidente do nosso conselho particular. E aí, a primeira conferência, né, que eu participei foi a Conferência Santa Águida, que é daqui de Maringá. E numa dessas visitas, eu acabei encontrando o confrade Ricardo Nicoletti, né? O Sandro conhece ele também, e ele nos lançou um desafio. Disse, olha, nós temos uma conferência na cidade de Mandaguaçu que está desativada há mais de uma década, é uma conferência jovem, agregada como conferência jovem, ela foi fundada em 1976. E ele disse, eu preciso de alguém para me ajudar lá. E eu tinha acabado de tirar carteira de motorista, e com o meu 147, que é um baita carro, né? Tenho ele até hoje ainda. E nós saíamos naquele 147 todos os domingos após a missa para realizarmos a formação daqueles membros. E graças a Deus, a conferência, então, foi reativada, né, está ativa até hoje, e eu, né, participo da Conferência Cristo Rei, sou membro desta conferência, né, porque foi a primeira, então acaba sendo o nosso xodó. Mas, em algumas oportunidades, vamos dizer que eu participei até de 4 conferências ao mesmo tempo, né? Eu saía no sábado, depois do almoço de casa, então eu dava formação à tarde em Paysandu, saía de lá, dava formação na conferência em Iguatemi, e de lá ia para Mandaguaçu, dar formação em uma outra conferência, ou seja, nós reativamos e fundamos conferências simultaneamente, né? É por isso, só cortando ele, é por isso que ele é uma regra humana, é por isso que ele comeu a regra, daí ele fala a regra, é por isso. Continua, confrade. Pois é, não tinha como não aprender, não é? Mas o que nos fez ser bem-sucedidos, né? Primeiramente, essa busca de ajudas, né, principalmente com o clero, com as lideranças paroquiais, e uma formação adequada, né? Então, esclarecendo bem como é que a conferência funciona, algo que nós temos que bater em cima, sem exceção, é da visita domiciliar semanal, não é quinzenal, não é mensal, assim também como a reunião de conferência. E o mais importante, para que essas conferências permanecessem ativas, né, após o término do período de formação, eu nunca deixei de acompanhar a conferência por um período de ao menos 6 meses, né? Então, a equipe formadora, e detalhe, essa é uma condição pessoal minha, é uma exigência. Eu exijo que o meu companheiro de formação, porque eu não vou sozinho, o meu companheiro de formação seja um membro do conselho particular ao qual eu estou trabalhando a conferência, né? Para que eles tomem essa responsabilidade junto conosco. E quando chegar o momento de nós irmos para outra conferência, exista essa ligação, esse vínculo da conferência com o conselho particular, né? Então, isso não é no sentido, talvez, de fazer propaganda, mas é no sentido de encorajar. Hoje, eu estou trabalhando a 27ª conferência, né? 27ª, lá em Nossa Senhora das Graças. Então, vejam só, por que é que isso acontece? Né? Porque realmente
a gente tem que ter essa consciência de que eu fui proclamado para a sociedade de São Vicente de Paulo, aonde ela precisar de mim, e não especificamente na conferência X, Y ou Z. Eu fui proclamado para a sociedade, estou a serviço da sociedade, né? E a gente acaba vendo, de vez em quando, algumas pessoas que criam raiz ali, né? Não, isso aqui é meu, daqui eu não saio. Mas o que é o melhor para a sociedade? Então, a gente sempre precisa fazer essa reflexão. E o confrade Anderson e a esposa dele, a consórcia Ana, eles são, brincando de forma carinhosa, eles são bem ciganos, porque quando eles veem que uma conferência ali está dando uma balançada, eles vão lá. Né? Eles participam em uma conferência que eles trabalham mais, mas eles sempre estão apoiando, né? Então, esse é um dos motivos também que eu escolhi o confrade Anderson, né, para trabalhar junto com a gente no Conselho Central de Ponta Grossa, que é guerreiro. Ele o jeito dele, a forma dele, ele incentiva muito. Então, ele abraçou a causa dos vicentinos, né? E vem trabalhando. Ele veio trazendo a família dele, ele veio trazendo parente, ele veio trazendo amigo, e ele foi reestruturando. Então, é uma pessoa muito forte, e é como o confrade Luiz disse, né? É de pessoas assim como você, confrade Anderson, consórcia Ana, que eu tenho certeza que está ouvindo a gente, que a sociedade precisa. Pessoas que venham somar, trabalhar, não ter medo de dar a cara para bater, porque assim, dificuldade a gente vai encontrar aí, vamos dizer, no caminho, pedras sempre vão ter, mas ou você pula, ou você desvia, mas o nosso objetivo principal a gente vai chegar. Então, muitos comentários, muitas pessoas falando, e assim, é gostosa essa conversa. O confrade, como eu disse no início também, o confrade Luiz é de uma simplicidade incrível, o seu jeito de conversar, ele encanta, ele é conhecedor do regulamento, assim como todos os vicentinos devem conhecer, devem ter o hábito de estar ali folhando e olhando a regra, como ele bem colocou ali, página 180 e o quê, confrade, que você falou ali, 189, é isso? 186 e 187, que fala dos deveres do aspirante, e aí menciona do dever de cada vicentino. Está aí na parte de baixo, aí embaixo, pode olhar. Então assim, vou perguntar mais uma vez, 200 e que página mesmo, confrade? 200 e o quê? 186 e 187. Aí até na 189 tem um texto que todo aspirante deve ler antes de ser proclamado, para que ele tenha convicção. Olha, estou pronto para ser proclamado. Legal, confrade. Não, eu já conferi aqui. Eu nem vou perguntar se você sabe de cor, porque eu tenho certeza que é capaz de você começar a falar, então é melhor não me humilhar muito, não. Deixa para lá, né? Deixa para lá. Então, assim, gostaria de, em nome, a consórcia Josi que me perdoe falar assim, mas em nome do Conselho Metropolitano de Curitiba e Porto Alegre, né? Toma liberdade, eu faço parte do Conselho. A Josi mora no nosso coração. Com certeza, ela e o Lucas, né? O Mário, o Mário e Lucas, né? Isso, pessoa incrível. Conheço ele, muito tempo aí de encontro da juventude. Gente fina ele. Nossa, com certeza. Em todos os... Então, assim, falando dos conselhos particulares lá de Cuiabá, que o pessoal ali participou conosco, nossa, magnífico, fantástico. Pessoal do Ceará participando com a gente, pessoal de São Paulo, Rio Grande do Sul, nós estamos nos aproximando muito do Rio Grande do Sul. Olha o confrade Luiz Almagro aparecendo aí na tela, Passo Fundo, confrade Vanor, confrade Mário Sorterato, abraço, confrade Almagro. De criação.
Então, assim, tive a felicidade de conversar mais com o Dalmagro, com o Rutkowski, estou conversando com o Léo, com o Everson. Meu Deus do céu, que povo incrível! A Kathleen da Comissão de Jovens, pessoal assim que tem uma dinâmica incrível, uma energia. E o pessoal de Santa Catarina, que está nos acolhendo cada vez mais. Tivemos a oportunidade de ter o terço nessa terça que passou agora, com o pessoal de Mafra, com o pessoal de Laguna, com o pessoal de Biguaçu, a nossa querida Thelma de Biguaçu. Então, assim, está essa interação através das lives e através dos terços, está fantástico. Então, gostaria de agradecer e pedir para dar as suas considerações finais. Olha aí, o Frederico Westphalen aparecendo na tela do Rio Grande do Sul também. Então, gostaria de agradecer mais uma vez aí o confrade Anderson por estar conosco nessa live, ele dispensando aí, doando o seu tempo, dele e da sua família. Só o confrade, vou pedir para você levantar um pouquinho aí, que está cortando sua tela, e eu estou vendo só um pedacinho seu aí, ó. Aí agora sim, agora apareceu. Então, confrade, muito obrigado mais uma vez. Tá mostrando lá, né, os vicentinos. E, enfim, sem palavras para agradecer o confrade Luiz, sempre se colocando à disposição. Obrigado por estar dando esse apoio junto ao Denor, as minhas dúvidas, os meus questionamentos. Então, em nome do Conselho Central, Metropolitano, Porto Alegre, Santa Catarina, Marau, Passo Fundo, Brasilzão afora, muito obrigado, confrade Luiz. Suas considerações finais, confrade Anderson, e depois o confrade Luiz. Bom, eu só tenho que agradecer, né, ao confrade Luiz, ao confrade Sandro, pela oportunidade, né, e pôr em prática, né, essa meta que nós temos, né, que é criar mais conferência, tornar as conferências existentes fortes, né, através dessas dicas, né, que muito aproveitadoras. Boa noite a todos. Bom, então, gostaria uma vez mais de agradecer a cada um que nos acompanhou, né? Fico muito feliz por ver, né, pessoas de todo o país nos acompanhando, tendo a oportunidade de receber mensagens carinhosas de tantos e tantos amigos, desde o Rio Grande do Sul até o norte do país. Que bom, né, reencontrá-los e ver também tantos outros que estamos conhecendo hoje. Mas o que eu queria dizer para concluir esta nossa live é de que cada um de nós fomos escolhidos por Deus. Nós somos únicos na nossa missão. Cristo quis contar com cada um de nós. E nós devemos sempre ter a certeza de que nós estamos no caminho certo. Assim como o Papa João Paulo disse, por ocasião da beatificação de Frederico Ozanam, assim, nós também devemos ter essa convicção. E ele dizia: Ozanam, teu caminho foi deveras a via de santidade. Tu que já vê com os teus olhos aquele que é o amor, seja também um farol, uma direção a todos esses jovens. E que assim também sejamos nós, caminheiros desse caminho de santificação, que trilhamos esse caminho, que possamos dar o nosso testemunho e sejamos sempre ousados, assim como Frederico Ozanam e os demais fundadores foram, sempre buscando fortalecer esta grande rede de caridade, né? Aqui temos a consórcia Marina, né, que está dando boa noite. Ela pertence à Conferência São Sebastião, de Cruzeiro do Sul. Nós estivemos por lá 6 meses, 80 quilômetros de distância, né, e os frutos estão aí. Então, tudo aquilo, né, que nós abrirmos mão da nossa vida pessoal, dos nossos momentos, talvez de lazer, de estar com a família, tudo isso é para o reino de Deus, para a maior glória de Deus.
né? Todo o nosso trabalho é para que Deus seja honrado na pessoa do pobre. Então, essa é a mensagem que nós trazemos e também depois, né, vamos deixar para o confrade Sandro, existe muito material para isso, então nós temos modelo de folder para entregar, né, no final das missas, temos slides para ser passado nas missas, temos um passo a passo de como abordar o possível participante da conferência, né? Temos um passo a passo para a equipe que vai visitar esse possível candidato, enfim, né? Temos os encontros de formação prontos. Então, diante de tudo isso, que nós tenhamos, né, dentro de nós esse ardor e esse comprometimento com a causa dos mais pobres. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Para sempre seja louvado. Então, gente, muito obrigado pela participação de todos vocês, um grande abraço, uma ótima noite, e como o confrade Luiz disse, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo! Para sempre seja louvado. Boa noite, pessoal. Um abraço. Até mais. Abraço a todos. Tchau, tchau. Tchau.